uma brasileira. A gente vai conversar agora, contar a história de uma mãe que está aqui no Brasil, mas as duas filhas estão em Israel. É uma família judaica e tem uma tradição dos jovens passarem temporadas por lá, e foi bem quando começou esse conflito. Então a gente conversa com a mãe dessas meninas, a Jane Wolf. Espero ter dito corretamente, Jane, seu sobrenome. Muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Bom dia, Jane. Bom dia. Jane, só para compreender aqui, existe essa tradição dos jovens passarem algumas temporadas e a conexão, né, com a terra, de estar perto dos seus. De que maneira, no meio desse conflito, está ocorrendo essa relação entre vocês, no sentido de você está tentando trazê-las de volta ou elas vão permanecer por lá, mesmo em meio ao conflito, porque a gente sabe que o povo judeu tem uma postura de resiliência, né? De resistência em meio ao caos. Nos conte, por favor. Bom, eu tenho duas filhas lá, como tu mesmo dissesse. Uma já mora lá já há 5 anos, e eu tenho uma menor que está morando há 1 ano, estudando, fazendo ensino médio. A primeira, a mais velha, já pegou o grande atentado de 7 de outubro. Ela acabou voltando num dos aviões da FAB, logo em seguida do conflito, porque realmente a situação ficou insustentável de se manter lá. Nunca se imaginou que algo assim pudesse acontecer no país. E agora a gente também não esperava por esse conflito, apesar de se imaginar que em algum momento isso pudesse acontecer, porque a situação de ataques frequentes em Israel ficava cada vez maior. Só que agora, quando estourou explicitamente a guerra contra o Irã, a situação ficou muito mais difícil. E aí, por isso, agora, como terminou o período escolar, que agora vem as férias de verão em Israel, a menor viria para as férias. Ela teria uma passagem agora para o dia 20. Obviamente, os aviões comerciais todos pararam, porque o aeroporto fechou, né? O espaço aéreo estava fechado. E por causa disso, a gente não conseguiu trazer ela de volta. E, obviamente, que a ansiedade da gente fica bastante grande. Primeiro que a gente está morrendo de saudades, e fora por estar passando por tudo isso, né? Nossa, imagina. Saíram de você, né, Jane? São dois seres humanos que você colocou no mundo. A gente não consegue nem imaginar aqui como é que é a tua preocupação, ao mesmo tempo essa postura de resiliência, né, de entender que somos um povo aqui unidos, conectados e que estamos aqui resistindo às adversidades, mas ao mesmo tempo, né, Isabel Mega, é uma mãe, né? É uma mãe agoniada com a condição das filhas, Mega. A gente tenta compartilhar um pouquinho dessa aflição, mas de fato só as famílias que estão passando por isso sabem, né, Elisa? Jane, bom dia, obrigada por conversar com a gente. Você disse que uma das suas filhas já tinha vindo para o Brasil em outras missões de repatriação. Como é que está esse contato com as autoridades brasileiras em Israel ou aqui no Brasil, com o Palácio de Itamaraty? Que sinalizações vocês têm sobre esse interesse, essa busca da sua família, de outras famílias que querem voltar momentaneamente para o Brasil e gostariam de ver outras missões de repatriação? O que eles respondem para vocês? Então, na verdade, eu estou tendo duas experiências muito distintas, né? Quando teve o atentado terrorista de 7 de outubro, o avião da FAB prontamente surgiu, né, como forma de resgatar os brasileiros que estavam lá, até porque a situação era e isso não estava preparado para acontecer. Os jovens já estão acostumados, aliás, a população israelense já está acostumada a viver utilizando os bunkers, enfim, só que numa invasão terrestre, esse tipo de proteção ele é inexistente. Agora, a gente está encontrando uma dificuldade muito grande, porque a gente entrou em contato com o consulado brasileiro em Israel e a todo momento a resposta é que não existe um plano de repatriação. Viemos acompanhando que vários outros países, como Estados Unidos, Bulgária, Grécia, Itália, Espanha, todos já foram buscar os seus cidadãos, Japão já foi buscar os seus cidadãos, mas o Brasil não tem essa resposta. E é muito complicado, porque a gente depende, na verdade, de uma questão política e se esquece muitas vezes da questão humana, né? No meu caso, assim como de outras famílias, tem muitas crianças, são muito jovens. A minha filha tem 15 anos, né? Então, muitas vezes, em função de todas essas discórdias políticas, eu estava acompanhando a entrevista anterior, né, de toda essa questão do posicionamento brasileiro com relação a Israel,
Só que muitas vezes se releva a questão humana. São muitos jovens, são muitas famílias que estão lá e que acredito eu que deveria ter a obrigação do governo brasileiro de enviar ou fazer o máximo possível para poder fazer essa repatriação, porque afinal de contas são brasileiros e são pessoas, né? Isso deveria estar muito acima da questão política. E a todo momento, todos os contatos que nós tivemos com o consulado brasileiro em Israel é que não existe nenhum plano, nenhuma possibilidade de se enviar aviões da FAB para poder fazer a repatriação. E nesse momento era o que mais seria possível e necessário para poder fazer esse resgate. E isso é muito grave, né? Isso que nós ouvimos por meio da Jane, que tem 2 filhas, mas a gente poderia multiplicar isso também por muitas outras famílias que estão passando aqui. A gente tem a voz da Jane representando tudo isso. Isso é muito grave, né? Porque é a responsabilidade de um governo brasileiro, para além das questões políticas, de amparar. E o que chama a atenção, Jane, tu disseste que no acontecimento do dia 7 de outubro foi diferente, inclusive foi mais rápido e que agora vocês imaginaram até que, bom, já que tudo aquilo foi feito com repatriação, com os aviões que decolaram, todas as parcerias para trazer brasileiros para cá, vocês imaginaram que naturalmente haveria de ocorrer a mesma coisa e está totalmente diferente. Então, a gente vem acompanhando, obviamente, toda essa questão do espaço aéreo fechado, que era uma coisa natural, que iria acontecer. Houve, por exemplo, o Congresso dos Prefeitos em Israel. Sim. Praticamente todos eles tiveram que sair pela fronteira, foram para a Jordânia e para outros países, porque o espaço aéreo da região em torno também estava fechado. Só que, é como eu digo, né? Muitas vezes a gente acaba ficando nesse imbróglio da política e se fala da guerra, e a guerra ela é muito complexa de se poder entender tudo o que se passa. Por que existem guerras? Existem muitos interesses, muitas questões que são realmente muito complexas. Vocês passam muito trabalho para tentar entender e explicar por que as guerras existem. Realmente é muito complicado. Só que, como eu digo, assim, né, sobre tudo isso, o mais importante são as questões humanas. Então, a questão do cuidado, né, com as pessoas que estão passando por tudo isso e que, a princípio, não têm uma relação direta, né, não são as responsáveis pela guerra, muitas vezes elas acabam ficando em segundo plano, né? Se discute muito a questão ideológica, a questão política, a questão armamentista, os interesses, as ideologias, enfim. São muitas retóricas, muitos assuntos, mas muitas vezes se deixa de priorizar a questão humana, né? Assim, se fala de Israel, o governo de Israel, se esquece da população israelense, né? Se fala do Irã e do governo do Irã, mas se esquece dos iranianos. Então, eu acho que muitas vezes esse aspecto fica tão colocado de lado e aí esse cuidado acaba ficando muito deixado de lado. Realmente houve uma diferença muito grande da posição do Brasil em relação ao atentado terrorista de 7 de outubro para o momento de agora, né? Acho que a questão política ficou muito acima, ficou muito mais priorizada do que a questão humana. Para tentar buscar apoio, a gente tentou buscar políticos, né? Eu acabei chegando no assessor do presidente da Comissão Brasil-Israel, do Carlos Vieira, que foi muito atencioso comigo, para tentar buscar apoio, enfim, o que poderia se fazer para tentar ascender sobre o Itamaraty, para tentar buscar, para reverter essa situação. Até agora nada aconteceu. A minha entrada hoje na TV é nesse sentido, né? De quem sabe isso poderia surtir algum tipo de efeito, algum tipo de comoção até, para que isso pudesse ser revertido e o Brasil pudesse realmente resgatar os cidadãos que estão lá, né? E para nós, enquanto jornalista, essa é uma das missões do nosso trabalho, Jane, é poder ouvir alguém. A gente gostaria que você não estivesse passando por isso, ponto. Mas já que está passando, que nós possamos ser aqui uma ponte, né, para poder alertar para esse problema que ocorre. Inclusive, Isabel Mega, já conta para a gente, por favor, daquilo que a gente já consultou do governo, porque, lógico, com uma afirmação como essa, o governo tem de se posicionar de alguma maneira. A gente consultou alguém e está na espera de resposta? Como é que está isso? Olha, Elisa, do ponto de vista de Palácio de Itamaraty, a resposta é bem semelhante à que a Jane recebeu. Não há previsão ainda. É claro que, para que você autorize uma missão desse tipo, você tem que deixar, por exemplo, a Força Aérea Brasileira de prontidão. No que tange à FAB,
estaria tudo certo. A FAB a gente trouxe uma matéria sobre isso na semana passada, já estaria ali com itinerários traçados diante de diversas possibilidades que se colocam sobre o fechamento do espaço aéreo, com tripulação que já poderia ser acionada de imediato. Então, falta, do ponto de vista da FAB, uma ordem do Palácio do Itamaraty. E, por enquanto, sem previsão, de fato, para que isso possa acontecer, né? Claro que as complexidades são diferentes por conta do fechamento do espaço aéreo por bem mais tempo, mas ainda assim, o que a gente sente com o relato da Jane é que está faltando uma resposta mais efetiva para essas famílias, nem que seja um plano de deslocamento, né, Jane, por terra também, assim como foi feito com as delegações oficiais, até a fronteira de países onde essas pessoas podem pegar voos, assim como aconteceu com diferentes políticos, né? A gente pensar não só na situação dos políticos, que foram ajudados também pela Embaixada de Israel aqui no Brasil, que estava acompanhando isso, mas pensar também nas famílias, né, normais, digamos assim, que a gente tem por lá. Até só fazendo uma inserção no que você diz, quando a gente acompanhou a questão dos políticos e você apurou muito isso, até ocorreu uma coisa porque a passagem deles tinha sido paga pelo governo de Israel e aí eles estavam fazendo meio que questão de, a gente vai fazer de tudo para não ter que voltar pelo governo, né? A gente vai voltar ou de voo privado ou de algum voo particular, mas eles tinham alguma pegada de não envolver governo nisso, né? Foram 42 pessoas nas delegações que já voltaram todas ao Brasil, Elise. E como foi tudo custeado pelo governo de Israel, essa volta para o Brasil também foi acompanhada pelas forças de defesa israelenses. Então, tudo custeado também por Israel. Era uma situação diferente por conta do convite oficial que foi feito a essas pessoas. E só um detalhe, Israel quer continuar fazendo esses convites quando a guerra arrefecer, então quer continuar a ter esse intercâmbio com políticos brasileiros também. Olha, expusemos aqui então o caso da Jane Wolf, ou Wolf. Mas, Jane, obrigada pela gentileza da entrevista. A gente segue aqui, saiba que é uma missão nossa enquanto jornalista, né? Quando a gente expõe um caso, a nossa missão básica é que a gente possa abrir espaço para um direito de resposta, mas antes de ter a resposta é que a gente fique em cima da resposta. Então, nós teremos, porque é nossa missão, uma resposta em relação a esse caso que nós estamos expondo aqui e desejamos que o quanto antes você consiga ter as tuas meninas pertinho de você, em paz, em segurança, viu? Obrigada pelo espaço.